Boa noite, vamos então nesses instantes nos serenando, nos acalmando e levando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo que nos acolhe nessa casa abençoada. Vamos nos imaginando no salão da casa de Fabiano, recebendo as bênçãos, recebendo todo o carinho, toda a energia, toda a boa vibração desses espíritos amorosos que se desvelam em nos auxiliar. Que nós possamos estar abertos e possamos estar em comunhão de pensamentos e sentimentos para bem recebermos e melhor aproveitarmos toda essa vibração amorosa que eles nos inspiram. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Hoje nós vamos aqui continuando no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos iniciar o capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. A gente vai fazer a leitura evangélica dessa passagem aqui, né? Salvação dos ricos, que está retratada aqui em Lucas e também Mateus e Marcos, né? Então conta aquela história do rapaz que foi convidado por Jesus a segui-lo, né? E ele ficou hesitante ali, ele hesitou. Vamos fazer a leitura do texto evangélico e eu vou fazer aqui uns comentários, porque a leitura na íntegra não dá, porque é uma leitura longa e a gente não tem tempo, mas fica aqui, né? Para quem quiser ler na íntegra, porque vale a pena. Esse conto aqui de Amélia, do Espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco, aonde ela fala um pouco, né, com alguns detalhes ali, alguns detalhes a respeito dessa indecisão, né, dessa hesitação desse mancebo rico, desse moço rico aí, diante da proposta de Jesus ali para ele, né? Mas vamos então à leitura conforme está registrada nos evangelhos. Salvação dos ricos. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas. Isso está em Lucas, no capítulo 16. Aí, de uma outra maneira, também consta aqui, olha. Eis que, chegando-se a ele, um lhe disse: Bom mestre, que obras boas devo fazer eu para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me perguntas tu o que é bom? Bom só Deus o é. Porém, se tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? E Jesus lhe disse: Não cometerás homicídio, não adulterarás, não cometerás furto, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. O mancebo lhe disse: Eu tenho guardado tudo isso desde a minha mocidade. Que é que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O mancebo, porém, como ouviu essas palavras, retirou-se triste, porque tinha muitos bens. E Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificultosamente entrará no reino dos céus. Ainda vos digo mais, que mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E dessa forma está
tanto em Mateus, Lucas e Marcos, né? E aí é uma passagem assim muito significante, marcante, todos conhecem, as pessoas repetem, né, muito, principalmente que se popularizou demais. Se usar o finalzinho, né, esse finalzinho aqui que fala que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E a gente ouve muito isso, né, porque de uma forma muito até equivocada, se tem o hábito de achar que a riqueza é algo que não seja de ordem divina, que a riqueza é algo amaldiçoado, que a riqueza não vem de Deus, enfim, né? Se tem uma tendência a demonizar a riqueza como ela por si só fosse algo de prejudicial. É bem verdade que, assim, na verdade, a riqueza é um meio de prova, como tudo na vida, né? No nosso mundo material, as circunstâncias em que a gente está inserido na nossa encarnação, é ali que estarão as provas. E vir numa condição tanto de miséria quanto de riqueza, a gente sabe que são instrumentos dos quais Deus se serve para nos provar, conforme seja ali a nossa dificuldade moral, né? De qualquer modo, por outro lado, de onde provém as riquezas materiais? Né? Da própria natureza, não é? As riquezas materiais, elas provêm da própria natureza e ali o homem, através do uso da sua inteligência, que é como deve ser, né? Ele consegue transformá-la e multiplicá-la e tudo mais, né? É a nossa condição moral que faz com que ela seja prejudicial, porque ela em si não vai fazer mal a ninguém, né? O ouro que está lá nas entranhas da natureza, ele está lá, não está prejudicando a ninguém. Agora, a partir do momento que o homem, com a sua ganância, vai lá, né, usa a sua inteligência para vencer a natureza e extrair aquilo ali, e ali, dependendo de qual é os sentimentos que o homem ali tem dentro de si, né? Se ele é muito egoísta, se ele só pensa nele, se ele vai pensar que outros também podem ser beneficiados, enfim. Aí essa riqueza pode ser prejudicial conforme o uso que é dado para ela. Mas a riqueza em si, ela é necessária porque é um mundo material e a gente precisa suprir aí as nossas necessidades materiais, né? Então, por esse pensamento, a gente vai perceber o seguinte: a riqueza por si só, ela pertence a Deus, como tudo, né? Porque Deus é o criador de todas as coisas. Deus criou esse mundo com essa natureza, de onde provém as riquezas. Deus cria os espíritos, né? Simples e ignorantes, e eles ali, nós, né? Os espíritos aí vamos tendo o livre-arbítrio e as condições para ir desenvolvendo a inteligência e tudo mais, né? Então, mas tudo sai das mãos de Deus. Então, por esse pensamento, a gente já vai vendo que a riqueza em si, né? O problema é o mau uso que se dá. Então, na situação desse jovem mancebo, a gente vai fazer aqui algumas reflexões. Eu adoraria poder ler o conto inteiro aqui do livro Primícias, né, do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues, mas é uma leitura longa e o tempo não cabe. Mas então a gente faz aqui um apanhado, né, desse moço que ele era muito rico, porém ele era infeliz. Então, nesse texto da Amélia, ela deixa muito claro que ele tinha esse vazio. Embora ele tivesse ali, não lhe faltasse nada materialmente falando, né? Ele comesse bem, dormisse bem, vivesse bem, não tinha necessidade, falta de nada. Ele era jovem, ele era saudável, ele era um atleta, né? Ele competia ali na época, então ele gozava de um status ali, né? Na época, as pessoas, os gladiadores, o pessoal que corria nas bigas, né, gozavam ali de uma reputação ali de coragem, de vigor, algo ali que falava muito alto a vaidade, né, e ele era um desses competidores ali com bigas e tudo mais, e era um campeão, ele estava sempre, né, conquistando ali as melhores posições, sempre se destacando nas competições, né?
Mas mesmo assim, mesmo com esses prazeres, ele se sentia vazio, né? O coração vazio. E nessa conversa que está registrada ali nos evangelhos, ele, diante desse vazio, ele vê em Jesus, sim, esse homem, né? Esse homem misterioso e fascinante. Ele sabia que naquele homem ele podia encontrar ali uma resposta para saciar todo aquele vazio que ele sentia no seu coração. E aí ele pergunta, né, o que eu tenho que fazer? E Jesus orienta, fala ali, dá todos os conselhos que os mandamentos até então, a lei de Moisés, né, falava, e que Jesus acabou resumindo em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Então Jesus, só que ele não fala resumido nesse caso, ele vai falando item a item, né? Não roubes, não furtes, né? Honra teu pai e tua mãe, enfim, fala tudo isso aí para ele. E ele, que era um moço bom, de fato, né? Ele diz, mas eu já faço tudo isso, mas ainda assim me sinto vazio e ainda assim acho que eu queria, me falta algo mais, né? E aí Jesus pega no ponto e fala, larga tudo e vem e me segue. Distribui tua riqueza, larga tudo, vem e me segue. E ele começa a ficar hesitante nesse momento, quando Jesus fala isso, né? E ele fica nesse dilema, porque lá no seu íntimo, a vontade dele, né? E isso está muito bem descrito no conto da Amélia Rodrigues. Ele sentia lá no seu íntimo, eu quero ir, eu irei contigo, né? Mas, né, sempre tinha esse mais, né? E aí ele ficava nesse dilema todo. E inclusive ele chegou até a pensar, mas doar a minha riqueza, até isso, né? Pegar e deixar os bens que eu tenho ali para outras pessoas, até isso para ele, né? Mas tinha alguma coisa, mas até doar a riqueza não era problema para ele. Mas, né? Tinha alguma coisa a mais ali que finalmente ele acaba, né? Porque ele descreve que aquela sensação diante do Cristo era tal que ele mal conseguia formular a palavra, mas finalmente ele conseguiu ali. Porque ia ter na cidade ali de Cesareia, ia ter ali aqueles jogos, né? Aquelas disputas, aquela semana onde tinha os gladiadores, onde tinha as corridas de biga, e ele ia disputar. E ele era uma das atrações, vamos dizer assim, principais, né? Todos queriam vê-lo, né? Então, ele conseguiu falar, mas olha, dá para esperar passar a semana que vem, que vai ter essa corrida, né, essa disputa, e eu vou disputar e tudo mais. E Jesus fala, renuncia a tudo e vem, não é agora. O chamado é agora, não perca a chance, né? E ele fica ali titubeando, lá no íntimo ele sabe que ele tinha que ir, mas alguma coisa ainda, né? Aí ele fica naquela angústia, até que ele se lembra lá dos amigos que estavam esperando. Veja que até da riqueza ele já tinha pensado, não, tudo bem, eu dou a minha riqueza, né? Ele já era um bom filho, já cumpria lá com os mandamentos, até da riqueza mesmo ele abriria a mão se fosse o caso, mas os amigos estavam esperando, a vaidade, né? O título, os aplausos, né? Ser reconhecido pela coragem, né? Ser ali realmente visto como um homem ali vigoroso e tudo mais, né? A vaidade dele ansiava por isso. Então, quando ele pensa nisso, puxa, meus amigos estão lá me esperando para a corrida, o que ele faz? Ele cabisbaixo, não consegue dizer palavra e vai embora. Não segue ao Cristo, não consegue atender ao chamado, né? E uma semana se passa e de fato começam-se as festas e começam ali as disputas e ele vai. E ele vai, movido ali pela sua vaidade, no anseio ali do título, ele era ali uma atração principal ou uma das atrações principais e ele vai.
e sofre um grave acidente que o abre, né, de maneira tal que as entranhas ficam expostas, como coloca ali no texto, né? E aí ele sofre esse grave acidente ali e fica esmagado, né? Ele é esmagado ali. E aí o texto no final diz assim, olha, entre as névoas que lhe sombreiam os olhos, ele ali naquele transe, né, ali no chão, parece ver o mestre Nazareno e tem a inebriante impressão de escutá-lo. Renuncia-te a ti mesmo, vem e segue-me. Né? E assim termina esse conto, ele, né? Que é muito interessante estar dando uma lida. E aí o que a gente faz de reflexão para a nossa vida, né? Até que ponto a gente está disposto, porque muitas vezes, às vezes a gente lê, eu mesma fiquei muito tempo lendo esse capítulo, e quando falava servir a Deus e a Mamon, eu pensava que era assim só a riqueza em si, né? E às vezes é até fácil você pegar uma coisa material, se você tem abundância, e repartir, e dar, e tal, mas muitas vezes a nossa dificuldade, o nosso mamon, aqui a nossa riqueza, ela pode ser muitas vezes a vaidade, né? Muitas vezes a gente não consegue abrir mão de uma reputação, às vezes a gente não consegue abrir mão de um apego, qualquer que seja mesmo até por alguém, alguém muito querido, né? A gente tem apegos na vida. E quando Jesus faz o convite para que a gente siga, é necessário que a gente consiga entender de uma maneira tal, né? Que a gente tem que, na verdade, deixar para trás esses sentimentos. Quando Jesus nos convida, acima de tudo, ele nos convida a fazer uma autoanálise, a olhar para dentro de nós mesmos. Porque ninguém consegue seguir ao Cristo sem se despir diante de... Bom, não precisamos nos despir diante do Cristo porque ele já nos conhece. Nós precisamos nos despir para nós mesmos, olhar para dentro de nós, enxergar aquele ponto fraco, aquela dificuldade moral que nós trazemos, não é? E aí quando a gente faz isso e percebe ali aonde que pega, ainda assim a gente está disposto a renunciar àquilo, porque se aquilo pega pra gente é porque a gente se compraz naquilo, aquilo é prazeroso de alguma forma. Sentimentos, sensações, ideias, né? Dos mais variados exemplos aí que a gente pode estar dando. A gente se apega a coisas muito fugazes. E para seguir o Cristo, a gente precisa se despir e perceber que para segui-lo, a gente tem que abrir mão disso tudo e simplesmente seguir, né? Então, se eu gosto de ser aplaudido porque faço alguma coisa que eu acho que é bom, então eu tenho que criar mecanismos para não ouvir o aplauso nenhum e mesmo assim seguir o Cristo, né? Se me apraz, se eu me satisfaço com qualquer vantagem aí que eu tenho, uma beleza física que seja, um nome de família, uma posição social, não importa, sabe? Uma reputação de alguma coisa, no caso dele aqui por ser, né? Para seguir o Cristo eu preciso renunciar a esse tipo de vaidade e simplesmente seguir. Então, o convite do Cristo aqui é muito profundo no sentido assim, né? A gente dentro da doutrina, os médiuns, quem tem a mediunidade, e todos temos, porque temos ali a capacidade de ter ideias, né? Muitas vezes intuições ali, né? Temos que ter ali a humildade, de perceber que nós não podemos ficar nos envaidecendo de coisas que não são nossas, né? Muitas vezes, no caso do médium,
o que ele produz ali não é dele, né? Ele é um intermediário que deveria estar usando a sua mediunidade, a sua intuição, a sua audiência, a sua psicofonia, a sua psicografia, enfim, deveria estar se trabalhando moralmente para servir da melhor forma, porque o recurso não é nosso. E nem mesmo o recurso material que porventura a gente venha, né? Nada nos pertence. De um momento para o outro, a gente pode perder tudo, não é? Então, assim, servir a Deus é renunciar a muita coisa, principalmente a vaidade, né? Então, que fique essa lição aí pra gente e que a gente possa ser bons servidores e que a gente se dispa para nós mesmos para poder servir e seguir ao Cristo. Que Jesus esteja com todos, uma boa semana. Vamos ficar agora com a segunda parte, livro do... Boa noite a todos. Desejo que todos estejam bem. Nós vamos agora ver algumas questões do Livro dos Espíritos. O tema é convulsionários. É o item 4 do capítulo 9 da parte 2 do Livro dos Espíritos, que foi escrito por Allan Kardec. Os convulsionários apresentam movimentos descoordenados. São situações de desequilíbrio. Devido ao magnetismo, o fenômeno se espalha entre as pessoas, pois influenciam uns aos outros através do fluido magnético que emitem. Pode haver participação e certamente há participação de espíritos. O fluido magnético também pode ser chamado fluido vital ou fluido elétrico animalizado ou mesmo fluido nervoso. Na Revista Espírita, de novembro de 1859, é relatado o caso de convulsionários que se reuniam num cemitério em uma das regiões da França chamada Saint-Médard, no túmulo do diácono François. Ali se reuniam pessoas que se sentiram beneficiadas por ele quando encarnados. Porém, essas pessoas convulsionavam ali. Essas convulsões foram consideradas perigosas e ridículas. Então, a corte, depois de certo tempo, resolveu fechar o cemitério para evitar esses acontecimentos. Ali nessa revista espírita é citado os fenômenos que ocorriam entre eles. E eu vou ler alguns apenas para termos uma ideia das ocorrências. Por exemplo, existia a possibilidade de falar línguas estranhas, né? Em determinados momentos, ou alguns deles, não sei, falavam línguas estranhas, a faculdade de resistir a golpes terríveis que parecia que seus corpos deveriam ser esmagados, um deslocamento extraordinário da inteligência, a faculdade de ler o pensamento. Colocados em relação com os doentes, sentiam as dores as dores que os doentes sentiam. A insensibilidade física produzida pelo êxtase deu lugar a cenas atrozes cujas vítimas solicitavam as terríveis torturas designadas, entre eles os convulsionários, pelo nome de grande socorro. O magnetismo pode produzir curas, mas nesses acontecimentos a influência era negativa. Afinal, o fluido magnético é variável conforme o padrão vibratório da pessoa e também o padrão vibratório da pessoa no momento e conforme o grau evolutivo. Questão 481. Os espíritos desempenham algum papel nos fenômenos que se produzem entre os indivíduos chamados convulsionários? Resposta: sim, e muito grande, como também o magnetismo, que é a sua primeira fonte. Mas o charlatanismo tem frequentemente explorado e exagerado seus efeitos, o que o pôs em ridículo. Então, os espíritos de baixo padrão vibratório influenciavam nesses fenômenos, mas isso porque eles entravam na sintonia dos encarnados, que promoviam em primeiro lugar.
E entre esses encarnados que estavam presentes, outras pessoas, existiam aquelas que fingiam ser convulsionários e podem ter se comportado até pior que eles, então, que os próprios convulsionários. Então, isso é um fenômeno, isso é um charlatanismo, né? Fingir que é um convulsionário ou que está convulsionando. Questão 482. Como o estado anormal dos convulsionários e dos nervosos pôde estender-se subitamente a toda uma população? Resposta: efeito simpático. As disposições morais se comunicam mais facilmente em certos casos. Não sois tão alheios aos efeitos magnéticos para não compreender esse fato e a parte que alguns espíritos devem nele tomar, por simpatia pelos que os provocam. Então, um acontecimento entre algumas pessoas pode se proliferar a outras ao redor. O motivo, diz o espírito, é o efeito simpático, ou seja, espíritos e encarnados num padrão vibratório semelhante se sintonizam e agem em conjunto. Se sintonizam e se comunicam um ao outro através desse fluido magnético, né? É o que se chama hoje de efeito manada. As pessoas começam a seguir um influenciador ou mesmo um grupo sem refletir sobre a que levam exatamente aquelas palavras, aquelas atitudes. Perguntamos antes de aderir à ideia se ela está dentro de nossos princípios, de nossos objetivos, de nossos ideais. Influenciadores trabalham para criar ou fortalecer esta ou aquela opinião de interesse deles e escrevem com base nas tendências das pessoas. Há um bom tempo atrás, vi notícias na TV de pessoas que vão ou que foram aos estádios de futebol para assistir um jogo, mas algumas pessoas começaram uma briga e outros ao redor começaram a fazer a mesma coisa. E os atos de violência então se multiplicaram. Não somos espíritos muito evoluídos e, se não nos cuidarmos, podemos tomar atitudes das quais nos arrependeremos amargamente depois. É resultado do que o espírito chama de efeito simpático, ou seja, aqueles que se sintonizam e se entregam ao mesmo comportamento. Eles se sintonizam através do fluido magnético. A palavra ou a atitude do outro é o ponto de ligação entre eles ou de identificação entre eles. Vou ler o comentário de Kardec sobre essa questão. Entre as faculdades estranhas que se notam nos convulsionários, reconhecemos facilmente algumas de que o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos. Tais são, entre outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão simpática de dores, etc. Não se pode duvidar que esses indivíduos em crise estejam numa espécie de estado sonambúlico desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Eles são ao mesmo tempo magnetizadores e magnetizados sem o saber. Questão 483. Qual a causa da insensibilidade física que se verifica, seja em certos convulsionários, seja entre outros indivíduos submetidos às torturas mais atrozes? Resposta: entre alguns, é um efeito exclusivamente magnético, que age sobre o sistema nervoso da mesma maneira que certas substâncias. Entre outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade, pelo que a vida parece haver-se retirado do corpo e se transportado ao espírito. Não sabeis que, quando o espírito está fortemente preocupado com uma coisa, o corpo não sente, não ouve e não vê? O Espírito nos esclarece que o magnetismo pode atuar diretamente no sistema nervoso da pessoa como se fosse um remédio anestesiante, mas a insensibilidade também pode surgir de outra forma. O espírito, com o pensamento exaltado, apresenta um certo grau de desprendimento do corpo e, então, se sofrer um machucado ou um caso de tortura, ele não percebe, não sente na hora.
O magnetismo a que se refere é o magnetismo animal, pois existe o magnetismo mineral, que é o do ímã, por exemplo. Já o magnetismo animal pode ser definido assim: a ação recíproca de dois seres vivos por intermédio de um agente especial chamado fluido magnético. Esse conceito está no livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, escrito por Allan Kardec. Vejamos o comentário de Kardec sobre os efeitos do magnetismo e como as autoridades, neste caso, conseguiram acabar ou diminuir o problema dos fanáticos sem fazer uso da mediunidade. Comentário de Kardec. A exaltação fanática e o entusiasmo oferecem muitas vezes, nos casos de suplício, o exemplo de uma calma e de um sangue frio que não poderiam triunfar de uma dor aguda, se não se admitisse que a sensibilidade foi neutralizada por uma espécie de efeito anestésico. Sabe-se que, no calor do combate, frequentemente não se percebe um ferimento grave, enquanto nas circunstâncias ordinárias, uma arranhadura promove tremores. Desde que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, podemos perguntar como, em alguns casos, a autoridade os pode fazer cessar. A razão é simples. A ação dos espíritos é secundária. Eles nada mais fazem do que aproveitar uma disposição natural. A autoridade não pode suprimir essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava. De ativa, ela o torna latente e com razão para agir assim, porque o fato resultava em abuso e escândalo. Sabe-se, aliás, que essa intervenção é impotente, quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Então, essas questões são relacionadas ao magnetismo e foram estudadas e desenvolvidas inicialmente por Franz Anton Mesmer, que viveu entre 1734 e 1815. Ele foi muito criticado e até expulso de alguns lugares por defender os efeitos curativos do magnetismo. Vou ler uma biografia dele, eu pesquisei na Federação Espírita do Paraná e também parte da revista Universo Espírita número 11. Francis Anton Mesmer foi o médico austríaco criador da teoria do magnetismo animal, conhecido pelo nome de mesmerismo. Ele estudou teologia, formou-se em medicina e dedicou-se a longos estudos científicos, chegando a dominar os conhecimentos de seu tempo. Era um trabalhador incansável, calmo, paciente e ainda um exímio músico. Em 1775, após muitas experiências, Mesmer reconhece que pode curar mediante a aplicação de suas mãos. Acredita que dela desprende um fluido que alcança o doente. Declara: de todos os corpos da natureza, é o próprio homem que, com maior eficácia, atua sobre o homem. A doença seria apenas uma desarmonia no equilíbrio da criatura, opina ele. Além da imposição das mãos sobre os doentes para estender o benefício a maior número de pessoas, magnetizava água, pratos, cama, etc., cujo contato submetia os enfermos. Mesmer praticou durante anos o seu método de tratamento em Viena e em Paris, com evidente êxito, mas acabou expulso de ambas as cidades pela incompreensão de muitos. Depois de 5 tentativas para conseguir exame judicioso do seu método de curar pelas academias, é que publica em 1779 a dissertação sobre a descoberta do magnetismo animal, na qual afirma que este é uma ciência com princípios e regras, embora ainda pouco conhecida. Então ele só publicou o livro dele depois, que ficou claro para ele que as academias de ciência não queriam ouvir o que ele tinha a dizer. Continuando, em 1784, o governo francês nomeou uma comissão de médicos e cientistas
para investigar suas atividades. Constataram a veracidade das curas, porém as atribuíram não ao magnetismo animal, mas a outras causas fisiológicas desconhecidas. Aos 78 anos, a Academia de Ciências de Berlim convida-o para prestar esclarecimentos, pois pretendia investigar a fundo o magnetismo. Ele recusa o convite. A Academia envia um professor para entrevistá-lo, pois desejavam estudar o magnetismo. O depoimento desse professor é um dos mais belos a respeito do caridoso médico. Encontrei-o dedicando-se ao hospital por ele mesmo escolhido. Acrescente-se a isso um tesouro de conhecimentos reais em todos os ramos da ciência, tais como dificilmente acumula um sábio, uma bondade imensa de coração que se revela em todo o seu ser, em suas palavras e ações, e uma força maravilhosa de sugestão sobre os enfermos. Assim foi Mesmer. Durante anos semeou a cura de enfermos, suas teorias atravessaram décadas. A sua obra foi decisiva para demonstrar a realidade da imposição das mãos como meio de alívio aos sofrimentos, tal como a utilizavam os primeiros cristãos antigamente e os espíritas atualmente. Um dos discípulos de Mesmer desenvolveu pesquisas para uso do sonambulismo no diagnóstico de doenças, fenômeno conhecido no espiritismo como lucidez sonambúlica. Tanto a terapêutica quanto o sonambulismo e suas fases foram estudadas por várias gerações de magnetizadores, inclusive Denisar Rivail, que por volta de 1820 iniciou seus estudos de magnetismo animal, dando continuidade a ele até a iniciar a codificação do Espiritismo. Allan Kardec, nos estudos do Espiritismo, tomou conhecimento do magnetismo espiritual, exercido pelos espíritos. Vamos encerrar essas reflexões pedindo a Deus auxílio e amparo para que possamos sempre termos o equilíbrio, para que sempre nos lembremos dos ensinamentos do Cristo nas horas de dificuldade e que vibremos amor, equilíbrio e paz a todos os habitantes deste planeta, encarnados e desencarnados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja.